Saudações a todos os meus irmãos e amigos que nos acompanham aí, nos seguem através da rede social, Facebook, também pelo WhatsApp. Eu quero trazer uma saudação nesta manhã aos meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, com o tema A Fé para a Salvação. A fé para a salvação. A fé pessoal para a salvação, ela era a âncora da comunhão que cada cristão do primeiro século tinha e cultivava com Deus. Todavia, durante a era das trevas, essa fé pessoal, ela ficou obliterada e não reapareceu senão depois do grande avivamento derramado no coração de um homem chamado Martinho Lutero. Quando ele lançou as sementes da Reforma, conhecida aí por todos como a Reforma Protestante, que iniciou-se em 1517, quando ele lançou as 95 teses contra os dogmas da Igreja Romana. Os primeiros seguidores de Cristo, eles acreditavam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como disse Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, primeiro para o judeu e também para o grego ou para o gentil, ou seja, a salvação ela se estende a todos os seres humanos que de coração quebrantado e arrependido se voltam a Deus. Mas é interessante, meus irmãos, que a fé para os primeiros cristãos ela era considerada o poder de Deus para a salvação, Ela era considerada o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. O contrário da visão de que muitos têm hoje, Para muitos hoje, o Evangelho é o poder para se enriquecer, para se adquirir riquezas na terra, para se sugar o dinheiro alheio, usando a Bíblia como um meio, uma forma de arrecadar dinheiro, recursos humanos, terrenos. Não, o Evangelho não é o poder para isso. O Evangelho é o poder da salvação, é o poder de transformação de vidas. O Evangelho é o poder que restaura o mais vil pecador, que restaura o homem e a mulher que está com um relacionamento conjugal rompido ou de certa forma em crise. Quando se leva o Evangelho do poder de Deus, então entra ali o amor, entra ali o poder que quebra as cadeias infernais e traz de volta a alegria, a paz no lar, na família, na cidade, no país, em todos os lugares onde se anuncia o Evangelho. E o pecador, quando ele ouve a palavra, como está escrito aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16, como eu citei anteriormente, diz: Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No 17 diz: porque nele, ou seja, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. E o seu santo evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho que Jesus nos chamou, nos comissionou a proclamar, ele é o poder de Deus para a salvação. O foco principal do evangelho é salvar o perdido. As demais bênçãos vêm como consequência de uma vida de comunhão e obediência a Deus, após a sua decisão de aceitar Cristo como Salvador. Quando você aceita e confessa a Cristo como Salvador, então você recebe o maior milagre, que é a salvação. Depois que você é salvo, você recebe a Cristo na sua vida, no seu coração, então você consequentemente vai conquistar todas as demais bênçãos contidas, todas as demais bênçãos, provenientes do Deus Todo-Poderoso. Mas, pastor Nonato, o que fazer para adquirir esta maravilhosa salvação? Bom, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 2 da sua epístola aos Éfesos, capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, ela é adquirida gratuitamente, porque Cristo já pagou o preço pela nossa salvação lá na cruz do Calvário. Nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Pela graça e misericórdia. Pastor Nonato, o que significa graça e o que significa misericórdia? Bom, a graça e a misericórdia são dois termos totalmente de um significado totalmente diferente, que diverge muito um do outro. A graça, quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Cristo, então ele está dizendo, a graça significa favor imerecido. Ou seja, por que eu sou salvo? Pela graça de Cristo. Graça significa que eu recebo de Cristo, de Deus, por Cristo, aquilo que eu não merecia. Homem nenhum merece ser salvo, homem nenhum é digno de ser salvo, mas porque Cristo nos agraciou com a sua morte lá na cruz, pagando o preço de sangue pelo resgate da minha e da sua alma, então nós somos salvos, sem merecer, sem méritos próprios. Nós não merecia, mas pela graça de Cristo nós somos salvos. Então, graça significa favor imerecido. Eu não merecia a salvação, mas pela graça de Cristo eu sou salvo. E a misericórdia, pastor Nonato? Misericórdia significa que eu não recebo a pena que eu merecia. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, então eu merecia como pecador a morte, a condenação ao inferno. Mas Cristo me alcançou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Então aquilo que eu merecia, agora eu não recebo, porque eu merecia a condenação, a morte. Mas pela misericórdia eu vou receber aquilo que eu merecia, eu não vou receber. Eu merecia a pena, a condenação eterna. Mas eu, em Cristo Jesus, recebo a salvação. Aleluia, glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Portanto, a fé pessoal era a âncora da comunhão que cada cristão do primeiro século tinha com Deus. E para eles o evangelho era o poder de Deus para a salvação. Não era o poder de Deus para se adquirir fama, não. Não era o poder de Deus para se disputar quem é que tem a melhor posição na terra, não. Não era o poder de Deus para se disputar quem é que tem o maior número de membros na sua congregação, não. Não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, meu amigo, que Cristo Jesus te alcance com esta gloriosa salvação nesta manhã, e você possa abrir o seu coração e aceitar a Cristo
como Senhor e Salvador. Se você deseja aceitar a Jesus agora, se o Espírito Santo tocou no teu coração, você deseja se render a Cristo, ore comigo agora. Diga: Senhor meu Deus, eu reconheço que sou um pecador e que pelas minhas próprias obras, pelos meus próprios sacrifícios, pelos meus próprios méritos, jamais eu poderia adquirir a salvação, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz, eu sou salvo. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida para morar no céu. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida, o teu lar e tua família. Que o Senhor permaneça nos guardando e nos agraciando com a sua maravilhosa salvação. Um excelente dia a todos. Até o próximo vídeo.